Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre volume molar. Vamos lá? O volume molar de um gás equivale ao volume ocupado por 1 mol de moléculas em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, se essas condições forem na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, então a gente pode dizer que 1 mol de moléculas de um gás apresenta aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas, e ele ocupa um volume equivalente a 22,4 litros. E como nós estamos falando de um mol de gás, ele vai apresentar uma massa em gramas referente à massa molar deste gás, tá? Se for nas condições padrão de temperatura e pressão, ou na STP, que do inglês é Standard Temperature and Pressure, esse volume molar vai ser equivalente a aproximadamente 22,71 litros para cada mol de moléculas de gás. Considere um sistema contendo 90,84 litros de metano nas STP. Então, ele fala aqui que o volume ocupado por 1 mol desse gás corresponde a 22,71 nessas condições. Então, qual a quantidade de matéria de CH4 existente nesse volume? Então, veja, ó, se 1 mol representa 22,71 litros e nós temos 90,84 litros, então isso vai corresponder a quantos mols? Então, se você fizer a conta aí, 90,84 dividido por 22,71 vai ser igual a 4 mols, tá? No item B, ele quer saber qual é o número de moléculas de CH4 nesse sistema. Então, se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, aproximadamente, e nós temos 4 mols, então isso vai ser igual a X. Então, é só você multiplicar aqui em cruz, tá? Então, aqui, 6 vezes 4, 24 vezes 10 a 23, ou em notação científica, 2,4 vezes 10 a 24 moléculas. Porque lembra, ó, 24 é igual a 2,4 vezes 10. Como você vai multiplicar por 10 a 23, então vai dar aqui 10 a 24. Sob condições apropriadas, gás acetileno e ácido clorídrico reagem para formar cloreto de vinila. Essa substância é usada para produzir PVC, que é um plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica. A reação de formação do C2H3Cl pode ser representada pela equação. Então, essa equação balanceada, ela fica assim, 1, 1 e 1. Porque você tem, ó, 2 carbonos aqui, 2 aqui, hidrogênio, 2 mais 1, 3, aqui já tem 3 e 1 cloro de cada lado. Quando se obtém 2 mols de cloreto de vinila, qual é o volume de gás acetileno consumido? Então, veja, pela reação, cada 1 mol de acetileno que é consumido vai produzir 1 mol de PVC, tá? Ele quer saber se você precisar obter 2 mols de cloreto de vinila, qual o volume de acetileno você vai precisar? Então, para 2 mols de acetileno, serão gastos 2 mols de cloreto de vinila. Então, 1 mol corresponde a um volume de 22,4 litros. Como você vai gastar 2 mols, isso vai corresponder ao dobro, né? 2 vezes 22,4, 44,8 litros, que é a alternativa D. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é quanto? Então, veja, ele te deu o volume molar. O volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás. Então, ele representa 22,4 litros, tá? Como a gente está falando de 1 mol de gás, e o gás é o monóxido de carbono, então 1 mol dele representa 28 gramas. Por quê? A massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. E na molécula a gente tem um carbono e um oxigênio. Então, somando vai dar 28 gramas por mol. Ele quer saber qual o volume ocupado em 10 gramas
desse gás. Então, se você fizer as continhas aqui, ó, 22,4 vezes 10 dividido por 28, vai dar 8 litros, que é a alternativa B. O gás oxigênio, quando submetido a faíscas elétricas, é transformado em gás ozônio de acordo com a equação. Então, se você pegar 60 litros de oxigênio, ó, deste gás aqui, e transformá-lo em ozônio na CNTP, qual vai ser o volume de gás ozônio que você vai obter? Então, veja, ó, pela equação, cada 3 mols de O2 se transforma em 2 mols de O3. Como está na CNTP, a gente sabe que cada mol ocupa 22,4 litros, só que aqui nós temos 3 mols. E ele vai se transformar em 2 mols de ozônio. Então, 2 vezes 22,4 litros. Então, para calcular o volume de ozônio, a gente vai multiplicar em cruz. Então, eu vou deixar aqui a indicação do que a gente vai multiplicar. E não vou fazer essa conta logo de cara. Por quê? Como o volume na CNTP é o mesmo, eu vou cancelar. Eu vou dividir aqui um pelo outro. E aí, eu vou fazer 2 vezes 60, 120, dividido por 3, que vai dar 40 litros, alternativa B. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!